Graça e paz e aleluias ao nosso Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que a bênção do Senhor esteja derramado sobre a vida de cada irmão, sobre a vida de cada ouvinte neste momento. Que o Senhor te renove em nome de Jesus. Santo, eterno, poderoso, glórias te damos, ó Pai, em nome do teu santo Filho Jesus, Senhor, que nos deste por resgate, Senhor, dos nossos pecados, iluminastes os nossos corações, abriste os nossos olhos e nos deste entendimento no reino celestial. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, te pedimos agora, Deus amado, que o Senhor levante essas almas, essas vidas, Pai amado, em nome de Jesus. Oramos, Senhor, para que o Senhor venha intervir agora ao nosso favor, meu Pai, pelo teu poder, desfazendo agora todos os sinais malignos, meu Pai, toda a força do mal, toda a força das trevas, que o Senhor nos encha, Pai amado. Levante aqueles que estão enfermos, meu Deus. Senhor, socorre, Pai, aqueles que estão debaixo desta opressão maligna, liberta eles desse cárcere, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, estamos aí todos os dias ligados no Senhor, precisamos estar ligados em Deus, porque só Deus para nos dar livramento, meus irmãos, e é ligados com Deus, meus irmãos. Enquanto a ocupação de muitos homens sobre a terra estão em tantas coisas, meus irmãos, a ocupação, atarefados, é tremendo quando o Senhor nos atarefa do seu reino, quando o Senhor nos enche do seu espírito, nos enche da sua palavra, quando a nossa alma anseia exatamente por ti, aleluia, glória a Deus, louvado, quando nós estamos sedentos pela palavra, meus irmãos, quando nós temos sede de justiça, meus irmãos, quando nós temos o prazer na lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite, meus irmãos, é um prazer, faz falta, meus irmãos, aleluia. Ficar sem a presença de Deus não dá mais, meus irmãos, aleluia, porque fora da presença de Deus há morte, e o Senhor nos deu o dom da vida, estando nós mortos nos nossos pecados. E nós precisamos viver com Deus em cada momento, meus irmãos. Precisamos estar cheios do Espírito Santo, precisamos estar cheios da palavra de Deus, meus irmãos, para sentir este gozo, para sentir exatamente esta unção do Espírito dele sobre as nossas vidas, meus irmãos. E eu digo, o Senhor, Ele espera de nós realmente como uma árvore frutífera, demos bons frutos, meus irmãos. Precisamos ser uma árvore viçosa, uma árvore boa, meus irmãos, produzindo fruto. E que quando o Senhor olhar para as nossas árvores e para os nossos frutos, que os nossos frutos sejam frutos exatamente bons, frutos de justiça, aleluia. E a nossa vida, ela tem que gerar frutos, meus irmãos. Estamos aqui para gerar frutos, que os nossos atos sejam atos de justiça, atos de bondade, atos de misericórdia, porque esses atos que são e que vão ficar, meus irmãos. Os atos, temos que semear nas almas, temos que semear nas vidas, aleluia. Uma árvore, ela pode dar frutos bons ou frutos maus, mas você não pode colher frutos bons de uma árvore má. Você não pode colher de uma árvore boa maus frutos, amém? Então, o Senhor nos compara a uma árvore. E eu digo, o homem foi colocado no jardim de Deus, meus irmãos, como uma árvore, porque o Senhor nos compara com uma árvore, como uma árvore frutífera que estava dando fruto, meus irmãos. Os bons atos de Adão e de Eva, até que realmente o pecado entrou no mundo, pela desobediência. E nós somos vigiar. Por quê, meus irmãos? Nós vamos entender que Deus nos plantou para sermos uma árvore frutífera, plantado junto ao ribeiro, que na estação certa dê
e produza os seus frutos, meus irmãos. Que ainda na nossa velhice nós daremos frutos, meus irmãos. Não importa o nosso caminhar com Deus, Deus faz a gente prosperar exatamente em todas as áreas da nossa vida, meus irmãos. Se nós realmente formos enxertados pela palavra de Deus, se nós somos enxertados pelo Espírito Santo de Deus, meus irmãos. Porque Jesus veio para gerar e germinar uma nova semente nas nossas vidas. Jesus diz, se nós não morrermos, meus irmãos, nós não podemos nascer de novo. E se o grão não cair na terra, meus irmãos, e não morrer para germinar uma nova semente, meus irmãos, ele não pode ser uma árvore. Deus, ele veio exatamente fazer a nossa velha natureza morrer e recriar dentro de nós exatamente a pessoa de Cristo. Aleluia. Deus, ele quer que nós sejamos uma árvore de obras de justiça, e nós precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar para que isso tenha e possa acontecer, meus irmãos. Nós vemos que as pessoas podem produzir tudo no mundo. Toda autoridade, não tem autoridade que não venha de Deus, meus irmãos. E Deus estabeleceu as autoridades exatamente para que o mundo vivesse em justiça e em organização. Mas se a justiça, meus irmãos, não começar dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, meus irmãos, nós que temos que ser uma árvore. Nós somos uma árvore frutífera, só que nós temos que gerar bons frutos, meus irmãos. Do mesmo jeito que uma família pode gerar um filho, meus irmãos, e ensinar esse filho no caminho que deve andar, ensinar esse filho a respeitar, amar, a praticar justiça, meus irmãos, a ensinar o seu filho a honrar o seu próximo. Tremendo, né? Então uma árvore realmente boa, ela vai produzir bons frutos, porque a palavra diz que pelos frutos nós conhecemos as árvores. Pelos frutos nós conhecemos as árvores. Então é fácil nós pegarmos hoje aí adolescentes realmente que já estão ensinados nos caminhos do Senhor, que são filhos temerosos, que respeitam, têm uma educação, têm uma moral. Glória a Deus, difícil nos tempos de hoje, né? Mas tem gente, meus irmãos, que não consegue governar nem a sua própria vida e nem a vida dos seus filhos. Por quê, meus irmãos? Imagina uma árvore que o Senhor nos compara. Uma árvore má não pode produzir bons frutos. Os pais, quando não governam a sua própria vida, meus irmãos, quando eles produzem o fruto da mentira na presença dos filhos, produzem o fruto do desrespeito, produzem todo tipo de engano, meus irmãos. Quando eles dão exemplo exatamente de usurpar a justiça, de usar de engano, ensinam até os filhos a subornarem, a não respeitarem as leis, que difamam o próximo, que maldizem ao seu próximo, meus irmãos, que usam da maledicência. Imagina quando você está numa casa enxertado exatamente por todo esse tipo de enxerto, meus irmãos, vão enxertar malignidade no coração dos filhos, meus irmãos. Então nós, como árvores, nós temos que olhar que fruto que nós vamos dar, meus irmãos. Nós precisamos entender que nós vamos dar conta de todas as obras das nossas mãos. Ser cristão, meus irmãos, não é simplesmente aderir a um grupo de pessoas que estão ali numa instituição religiosa. Não, meus irmãos, ser cristão é ser a imagem, é ser a semelhança de Cristo. Estamos tempos trabalhosos, meus irmãos, porque a formação hoje de prosélitos, porque Jesus exatamente condenou os fariseus, que eles estavam preparando os seus discípulos como prosélitos, que eram convertidos ao judaísmo, e diziam que eles rodeavam o mundo para fazer um prosélito 2 vezes piores que os filhos do inferno. Jesus está falando com os fariseus, doutores da lei. Então, meus irmãos, se nós estivermos fazendo discípulos de Jesus, exatamente, totalmente fora da palavra, discípulos que não têm temor a Deus, discípulos que não têm exatamente a palavra de honrar o pai e a mãe, porque todos nós, meus irmãos, teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo para dar conta de todos os atos, de toda a palavra que sair da boca dos nossos lábios. Meus irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado como nós estamos governando as nossas vidas,
Aleluia. E eu tenho falado muito esses dias sobre a responsabilidade dos pais com os filhos. Os pais têm realmente responsabilidade de conduzir os filhos para que eles sejam bons frutos, frutos espirituais, frutos que temam a Deus, que obedeçam os mandamentos de Deus, e os frutos do Espírito Santo. Filhos realmente que sejam longânimos, pacientes, e Deus está falando que precisamos ser longânimos, pacientes, aleluia, porque isso são frutos do Espírito Santo. Agora, quando os pais enxertam nos filhos, meus irmãos, toda esta angústia que o mundo vive, toda esta perturbação que o mundo vive, tudo isso que esse sistema maligno exerce sobre as vidas, os filhos estão consumindo todas as coisas, meus irmãos. Por isso, nós temos que ter tempo para os filhos, meus irmãos. A palavra nos cobra isso, é mandamento de Deus, que o pai, ele tem que ter tempo de ensinar o filho na palavra de Deus. Hoje é muito fácil ir pro culto, joga na salinha das crianças lá, tem o ministério das crianças, joga lá. Eu creio que tem irmãs que se dedicam até o prazer para tentar levar o amor no coração dessas crianças, despertar eles no temor, no respeito aos pais, mas não é o dever da tia, é o dever exatamente dos pais. Hoje a gente vive um tempo que parece que a responsabilidade é da escola, a responsabilidade é de todo mundo, menos dos pais. Hoje é muito fácil quando o filho é reprovado na escola por alguma falta que ele teve ou algum mal que ele cometeu, de os pais irem ainda tirarem satisfação ali na escola com o professor. É lógico que tem atos que podem ultrapassar realmente aquilo que não condiz. Mas um filho ser reprovado exatamente por um professor, pela falta de conduta, de respeito, de moral, meus irmãos, é porque dentro de casa, meus irmãos, e quando o pai ainda parece que tocaram no filho dele, falaram alguma coisa, o pai ainda vai tirar satisfação. Eu sou do tempo ainda que, se houvesse uma reclamação dos meus professores ao meu respeito, não eram os professores que iriam escutar, era eu que iria escutar, mas os tempos mudaram, meus irmãos. Os tempos mudaram. Mas a moral, o respeito não mudaram, meus irmãos. Porque tudo isso vem de Deus. O respeito, a dignidade, ela vem de Deus, meus irmãos. Porque tudo vem de Deus. Não tem coisa que não venha de Deus. E nós precisamos, meus irmãos, viver para Deus. Nós temos que ensinar todas as coisas no caminho do Senhor. Deus quer que a gente seja o quê? Um produtor de obras de justiça. Deus não nos dá... As pessoas acham, Deus me deu livre-arbítrio. Deus não te deu livre-arbítrio. Se quiser eu faço, se eu não quiser eu não faço. Quero que você entenda. Quando você tem um mandamento, você já não é livre. Você não é livre para fazer o que você quer, meu irmão e minha irmã. Primeiro que você tem um Senhor. Você tem um Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Segundo, nós não somos livres para fazer o que queremos, sem sofrer o dano. Nós realmente precisamos guardar os mandamentos de Deus. É uma ordem. Isso é mandamento. E vai causar danos para quem realmente não guardar os mandamentos. Temos uma vida, temos um tempo nela. E já recebemos todas as coisas em Cristo Jesus para sermos uma nova criatura, cheio de boas obras. Agora eu digo... Por que você não está praticando as boas obras, meus irmãos? É tremendo quando eu vejo, meus irmãos, um chamado de Deus na vida dos irmãos, quando eles recebem a palavra de Deus com fé, quando realmente a palavra fala nos corações que eles têm que ser uma nova criatura, eles têm que regenerar, eles têm que tirar mentira, eles têm que tirar a falsidade do seu coração, eles têm que ter uma palavra sim, sim, não, não. Meus irmãos, e nós vemos realmente que a palavra cai, eles adaptam este modelo de vida, porque a palavra diz que nós vamos andar em novidade de vida. Nós temos que deixar as coisas velhas passarem, a nossa nova velha natureza, e vamos andar numa nova pessoa. Nós dávamos maus frutos, eu era uma pessoa que dava maus frutos, mas Jesus regenerou. Ele germinou dentro de mim a sua palavra e o seu espírito e transformou todo o meu viver. É isso que o Senhor veio fazer nas nossas vidas, meu irmão, na tua vida, na minha vida. Ele veio regenerar a nossa vida, meus irmãos, em todos os nossos caminhos.
Aleluia. Eu quero que você entenda que você tem um tempo e toda obra. Você é pai, tem filhos, meus irmãos. Você não deixa o teu filho andar de qualquer jeito, não, meus irmãos. Porque se o seu filho se perder exatamente pela falta da sua orientação, porque esteve a palavra no teu coração, você não deixou, você não preparou o teu filho, meus irmãos. Porque os filhos são do Senhor, meus irmãos. Os filhos são de Deus. Nós só estamos exatamente governando a vida deles. Estamos governando. Como que você está governando a vida do teu filho, minha irmã, meu irmão? Nós precisamos ensinar eles no caminho do Senhor. Nós precisamos guardar o mandamento. Nós temos que tirar, meus irmãos, os nossos olhos de si e colocar os nossos olhos até na vida dos filhos. Se tem pessoas que não estão nem se portando com seus filhos, nem com a sua própria vida, meus irmãos, eu digo, quando o Senhor diz, amará o teu próximo como a ti mesmo, eu digo que tem pessoas que não se amam. Sabe quando você não se ama? Quando você realmente não guarda os mandamentos de Deus, quando você não anda na justiça de Deus, você não se ama, porque você vai para o inferno. Você imagina, eu me amo, eu não quero ir para o inferno. Eu amo exatamente a eternidade. Eu amo estar com Deus. Eu amo a Deus e tenho temor no Senhor para que eu possa exatamente prosseguir até o final e ter a vida eterna. Aleluia. Esse é o maior amor que eu posso me dar. Agora, se você não consegue se amar, guardar os mandamentos de Deus, sair do pecado, tem pessoas que não se amam, porque elas prevaricam por causa da prostituição, se vende ao pecado por causa do desejo da carne. O desejo é muito mais forte do que exatamente o amor por si mesmo. Imagina que nós estamos aqui, temos um tempo de vida, temos que guardar a coroa que o Senhor nos deu. O Senhor diz, guarda a tua coroa para que ninguém a tome. Jesus nos dá a vida eterna e fala, filho, prossegue com ela, persevera com ela até o final. Não deixa nada te roubar, não deixa nada te roubar neste mundo. Seja fiel até o final e eu te darei a coroa da vida. Aleluia. Nós precisamos ser fiel até o final, meus irmãos. Você tem que se amar, tem que se amar. Agora, se o seu amor estiver no mundo, se o seu amor estiver nas coisas do mundo, meus irmãos, fica difícil. As pessoas estão prevaricando, meus irmãos, por coisas fúteis, sem valores. Estão trocando a eternidade, meus irmãos, por momentos de felicidade nesse mundo, meus irmãos. Por momentos de felicidade. Não venda a tua eternidade por um prato de lentilha, como fez Esaú. Nós precisamos estar com Deus em todo momento, firmados na palavra do Senhor. Deus te chamou e falou, filho, produza bons frutos. E quando eu olhar para ti, exatamente, eu vejo os frutos de justiça. Nós temos que produzir os frutos de bondade e de justiça dentro da nossa casa. Aleluia. Temos que ser semelhante a Jesus. Temos que ser imitadores de Jesus. Viver totalmente convertido aos seus mandamentos. Ter cheiro de Cristo. Amém? Sabe o que é ter cheiro de Jesus, meus irmãos? Aonde você chega, meus irmãos, a unção do Espírito Santo chega. A unção do Espírito Santo em nossas vidas exalam a glória de Deus e a sua justiça, meus irmãos. Aonde a unção do Espírito Santo está, meus irmãos, realmente ela faz diferença. Ela incomoda o pecado, ela incomoda as trevas, ela fala de justiça, ela fala de amor, ela fala de misericórdia. Nós temos que dar bons frutos. Nós temos que dar frutos bons para a glória de Deus em todo o tempo. Temos que ser o bom perfume de Cristo. Temos que exalar a glória de Deus através das nossas vidas. Aonde nós estivermos, nós temos que viver o conhecimento de Cristo. Aleluia. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, ele diz, e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem, para esses certamente cheiros de morte para a morte, mas para aqueles cheiros de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Tremendo, né, meus irmãos? O apóstolo Paulo diz que Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus, meus irmãos. Quando nós estamos em Jesus, nós estamos triunfando, meus irmãos. Aleluia. E manifesta
em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Nós temos o bom aroma de Cristo, a fragrância do Senhor, que faz exalar exatamente este conhecimento, meus irmãos. Quando nós temos o conhecimento de Jesus, meus irmãos, quando nós praticamos exatamente os conhecimentos de Jesus, meus irmãos, Ele faz nós triunfarmos, porque nós somos esse bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para os que se perdem, cheiro de morte. Quando nós pregamos a palavra, e a palavra ainda causa um temor, meus irmãos, e ela converte, glória a Deus, mas para aqueles realmente que a palavra até causa um repúdio, cheiro de morte. Jesus, ele veio para germinar em nós uma semente enxertada pela sua palavra e pelo Espírito Santo, meus irmãos. Nós precisamos ser essa árvore enxertada exatamente pela doutrina de Cristo, pela unção do Espírito Santo, meus irmãos, cheio de boas obras. Jesus veio regenerar todo o nosso ser. Jesus veio criar em nós uma pessoa longânima. Jesus veio criar em nós uma pessoa para andarmos em justiça, meus irmãos, e repudiarmos toda a prática do pecado. Meus irmãos, os pensamentos dos sábios são terrenos, e os seus frutos são terrenos. Mas quando nós somos regenerados, meus irmãos, nós somos regenerados em Cristo, somos enriquecidos na sabedoria de Cristo, meus irmãos. E Ele faz nós compreendermos todos os mistérios do reino vindouro. E essa compreensão tem que estar no nosso viver, meus irmãos. Eu digo, é tempo de regenerar. É tempo de fechar as brechas das nossas vidas, para que possamos produzir bons frutos, meus irmãos. E eu digo, o problema hoje, meus irmãos, é viver exatamente avivados. Se fala muito em avivamento. O cristão só pode ser avivado, meus irmãos, se realmente ele tomar o jugo de Jesus sobre a sua vida. Se realmente ele transformar a sua árvore numa árvore geminada pela semente de Cristo, que é a sua palavra, o seu Espírito. Então tem avivamento, meus irmãos. Um cristão, quando ele realmente medita na palavra de dia e de noite, meu irmão, ele se aviva, aleluia. E aonde estiver, meus irmãos, ele vai ter essa fragrância de Cristo, ele vai ser esse bom perfume de Cristo, meu irmão. Ele vai exalar esse cheiro de Cristo em todos os lugares, meus irmãos. Porque eu digo, meus irmãos, que cada um de nós temos que descer na presença de Deus, temos que nos encher da palavra do Senhor, louvado. E eu digo, isso depende de cada um de nós. Meus irmãos, nós temos que receber o reino de Deus. A palavra de Deus, ela diz, se nós aceitarmos o Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida, aceitar Jesus, aceitar a sua doutrina, aceitar Jesus, aceitar a pessoa dele dentro de nós, aceitar Jesus é fazer a nossa velha natureza morrer e ser recriado de novo, meus irmãos, porque Deus quer nos usar. Deus já nos deu todas as coisas, os dons espirituais, mas por que isso não está acontecendo na vida dos irmãos? Por que as coisas não estão acontecendo? Cadê a igreja fervorosa? Cadê a unção da igreja fervorosa, meus irmãos? Não podemos só ficar em palavras persuasivas e sabedoria humana. Não podemos ficar só em pregações eloquentes, com sermões montados, meus irmãos. Não são sermões montados por homens, meus irmãos. Hoje a maioria vai na internet, monta um sermão. O sermão tem que vir pelo Espírito Santo, meu irmão. O sermão tem que vir pelo Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito Santo, aonde você estiver, você vai exalar o aroma de Cristo pelo conhecimento de Deus, meus irmãos. Não importa aonde você estiver, meus irmãos. Você não precisa fazer exatamente um escrito da pregação, porque a pregação, o Espírito Santo diz, abre a tua boca, eu te encherei. É isso que o Senhor quer, exatamente, homens cheios do poder, cheios da unção do Espírito Santo, glória a Deus, porque quem fala é o Espírito Santo. Deus quer mudança na tua vida, meu irmão e minha irmã. Deus quer que você realmente busque na fonte do conhecimento. Deus quer que você busque na presença dele, porque é o Espírito Santo exatamente que vai te encher, vai colocar as palavras na tua boca, é o Espírito Santo que vai te dar o conhecimento. Glória a Deus, porque o apóstolo Paulo está dizendo que quando nós estamos em Cristo Jesus, nós triunfamos pelo conhecimento de Cristo. Nós precisamos ter o conhecimento de Cristo, meus irmãos, aleluia. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz em Efésios 3,
Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e o conhecer do amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundante além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A este a glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, temos tudo de Deus, mas temos que buscar o conhecimento de Cristo. Temos que buscar e viver o conhecimento de Cristo, meus irmãos. Aleluia. Nós temos que meditar, que a nossa meditação exatamente seja agradável, que nós meditemos na palavra de Deus, aleluia, que o nosso prazer esteja na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Precisamos, meus irmãos, fazer a diferença, aleluia. Tem muita gente querendo só pegar atalho. O reino de Deus não se pega atalho. Reino de Deus, meus irmãos, nós entramos na presença de Deus humildemente, oramos para que o Senhor nos dê conhecimento, entendimento, discernimento da sua palavra, do reino vindouro. Aleluia, porque a glória e a honra é toda dele. Nós precisamos ser transformados, meus irmãos, transformados. Aleluia. Nós temos toda a excelência já dentro das Escrituras Sagradas, e já temos o Espírito Santo, meus irmãos, que nos traz toda a profundidade do conhecimento de Cristo, meus irmãos. Aleluia. Nós temos exatamente que nos render, aleluia, ao avivamento do Espírito Santo nas nossas vidas, à obediência aos mandamentos de Jesus. Temos que obedecer exatamente, renunciar à nossa velha natureza, renunciar tudo aquilo que nos rouba da presença de Deus, do conhecimento de Deus. É tempo de avivamento, é tempo de ser cheio do poder e da glória de Deus, meus irmãos. Nós temos que estar avivados, aleluia, avivados. Este avivamento é cada um, meu irmão, é cada um. O avivamento é de cada um, aleluia, glória a Deus, para nos unirmos, aleluia, num corpo santificado, cheio da presença, do poder e da glória de Deus, meus irmãos. Porque um corpo cheio da glória, uma igreja cheia da glória, meus irmãos, o poder de Deus é derramado, a unção de Deus é derramada, glória a Deus, a paz nos corações, a libertação. Aonde a unção, meus irmãos, de Deus, as trevas não ficam. O Senhor liberta das trevas exatamente todos aqueles que estão aprisionados aos pecados. Deus é o Deus que cura as enfermidades da alma. Deus é o Deus que cura a enfermidade exatamente da carne. E eu digo, meu irmão e minha irmã, é tempo de libertação, é tempo de viver esta paz, é tempo de viver como uma árvore frutífera na presença de Deus, aleluia. O Senhor te enche, te renova, te dá entendimento, te dá discernimento, glória a Deus, aleluia. Deus quer que você esteja avivado, Deus quer você na unção de Cristo. É tempo de mudar, é tempo de se transformar para o Evangelho, é tempo de ser esse fruto abençoado de Deus, glória a Deus, aleluia. É tempo das pessoas sentirem o nosso aroma, glória a Deus. É tempo exatamente de nós exalarmos essa unção de Deus na vida das pessoas, porque quando as pessoas olharem para nós, elas vão falar: ali está um homem de Deus, ali está uma mulher de Deus, aleluia, glória a Deus. Eu digo que as pessoas, aleluia, vão vir exatamente receber da unção de Deus através da sua vida. Deus te abençoe, Deus te liberte, que o Senhor te cure.
cure, que o Senhor realmente te santifique, que o Senhor faça você prosperar, abençoe os teus caminhos, glória a Deus, fortifique exatamente a tua vida, que toda opressão, todo mal, em nome de Jesus agora, que todas essas forças malignas que te rodeavam, que o Senhor faça esse fruto da paciência, da longanimidade, geminarem dentro de você, aleluia, glória a Deus, que o Senhor está tirando todos os parasitas que estavam sobre a tua vida, tudo aquilo que te consumia, tudo aquilo exatamente que te tirava da presença de Deus. Deus está limpando os ramos para que você dê mais fruto, glória a Deus, porque muitos estavam estatizados, mas o Senhor diz, não é tempo mais de ficar estatizado, é tempo de andar, não é tempo de parar, é tempo de prosseguir, não deixe a opressão, não deixe nada parar, o Senhor diz, continue o teu caminhar, aleluia, glória a Deus, é o Senhor que te enche, que te renova, em nome de Jesus, glória a Deus e aleluia, amém, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Meu irmão, você é uma árvore plantada junto ao ribeiro, na estação certa você dá os frutos, amém? E eu digo, quando você está cheio do poder do Espírito Santo, meu irmão, aonde você estiver, você faz a diferença. Deus quer fazer a diferença na tua vida, glória a Deus, você cheio da presença de Deus, a diferença, a bênção, glória a Deus, a bênção na tua vida, a bênção nos teus caminhos, em nome de Jesus, aleluia, amém? Vai lá no mural, deixa um recado para nós, aí se tem alguém ligado aí, que tem gente ligada, a gente sabe, amém? Você que quer deixar aí um recado aí na rádio, glória a Deus, vai lá no WhatsApp, deixa um recado de voz, amém? Falando de onde você é e deixa aí uma saudação. Em nome de Jesus, os irmãos estão sempre ligados aí com a gente, os nossos irmãos que estão em todos os lugares aí, glória a Deus, cadê o povo que dá glória a Deus? Fica na paz e Deus os abençoe em nome de Jesus, amém.